Muito boa tarde. Estamos aqui na Tinta nos Nervos, onde hoje inauguramos a exposição Mata Borrão, Assombrado, de André Ruivo. A exposição nasceu da nossa vontade de mostrar trabalhos que de alguma forma contextualizassem a imagem que se tornou uma imagem de marca do nosso espaço, que foi um quadro que chegou até nós mesmo na véspera da abertura da Tinta nos Nervos, trazido pelo pintor Pedro Proença e que tinha sido deixado no seu ateliê pelo André Ruivo, que na altura lá trabalhava e entretanto tinha deixado esse trabalho para trás. O trabalho interessou-nos imediatamente porque tinha que ver um pouco com o conceito da tinta, com a liberdade do desenho, com a experimentação, e adotámo-lo quase como uma imagem de convite e encontra-se na entrada da Tinta nos Nervos. O trabalho é de 2003 e decidimos desafiar o André a mostrar trabalhos dessa altura. Portanto, conseguimos reunir ainda um lote suficientemente grande e interessante para acompanhar agora essa tela que é vista de uma outra forma. O André encontra-se aqui connosco e como é que é ver este trabalho passado um tempo? Não, a sensação é boa, mas realmente já tem um sabor um bocado distante do que eu faço realmente atualmente. Foi um período muito específico em que eu tinha terminado a Faculdade de Belas Artes, estava a trabalhar em cinema de animação, estava a fazer música também. Foi um período muito rico, muito cheio de atividade. E eu também estava na dúvida se havia de fazer pintura e acabei por experimentar tudo um pouco. Estava um bocado obcecado com as relações homem-mulher, com os casais, Eu continuo a ser um tema recorrente, eu continuo a gostar sempre de desenhar casais, mas nesta altura era mais perturbado, quer dizer, eu lembro-me que tinha uma vida um bocado agitada e de facto nota-se nestes trabalhos. Como é que chegou este nome do assombrado? Sim, eu estava assombrado nesta época, quer dizer, era quase como se eu andasse meio assustado com tudo o que eu vivia. Foi assim um período um bocado complicado, também saí de casa dos pais, procurei uma casa minha, pronto, foi o fim também da banda que eu tinha, Rola na Beat, depois eu comecei a fazer música a solo. Pronto, portanto foi um período com muitas coisas que se passaram e coisas complicadas e duras e coisas difíceis. Não foi propriamente a agitação alegre, quer dizer, foi uma coisa assim um bocado difícil. Foi uma época difícil mesmo, com o fim da faculdade, procurar um trabalho, entretanto estava de facto a gostar de fazer cinema de animação, que era uma coisa nova. Fiz o meu primeiro filme nessa altura e o que é que eu fazia? De facto, eu tinha muitos cadernos de papel, de A4, A5, e desenhava muito com canetas de feltro. Estava assim um bocado obcecado com as canetas de feltro e andava sempre com esse caderno para todo o lado. Portanto, fiz muitos desenhos, são estes de pequena dimensão. Aqui estão alguns, outros entretanto já os ofereci a pessoas e, enfim, pronto, era de facto, foi um período em que eu produzi muito. O caderno tinha não só Sim. desenhos como como histórias, como tudo. O caderno era uma espécie os cadernos são ocupados por desenhos e por textos. Pronto. Os textos, não havia qualquer intenção de os mostrar. Os textos às vezes são... Não havia. Isto foi uma vontade vossa e que eu aceitei. Depois eu fui procurar nos cadernos da altura, eu numero os cadernos todos e geralmente ponho as datas e portanto foi muito rápido de encontrá-los e depois escolhi as imagens que achava mais interessantes, sendo que qual é que foi o processo talvez engraçado, é que alguns desses desenhos eu tentei depois redesenhá-los numa escala maior, quer dizer, tentei fazer deles quadros, passar de um desenho para um quadro, pronto, e portanto aumentei o tamanho deles,
mudei as cores, mudei algumas coisas e pronto, e tentei criar uma série nova de trabalhos, um corpo grande de desenhos. Estava interessado nisso. Depois também fui convidado pelo André Sentier, que era o baterista de Roll and a Beat. Ele tinha outra banda e ele fez um concerto no Frágil, e a ideia foi fazer-se uma exposição naquela noite com desenhos meus, e eu aproveitei e fiz então uma série que está aqui, não é? Está aqui quase na totalidade, acho eu. E pronto, e portanto tudo a canetas de feltro, já com a inclusão do giz, que é um material que eu também gosto muito. Pronto, mais cor, tudo isso, não é? São cartões, o cartão ou é cinzento ou é castanho, e portanto as figuras já entram a branco, já posso pintar a branco, que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Pronto. Os temas são esses, são os dos desenhos, dos cadernos, não é? Depois, o que é que se passou entretanto? Depois comecei a trabalhar no ateliê do Pedro Proença, tinha lá uma sala, e também estava o João Fazenda e a Joana Tosta, éramos 4, cada um tinha a sua sala, e lá fazia-se muita pintura, não é? O Pedro Proença pintor, o João Fazenda na altura também estava a experimentar pintura, e portanto eu fiquei um bocado com vontade também de fazer, e arranjei uma tela e decidi então ampliar ainda mais um dos desenhos, portanto já uma terceira fase, digamos assim, que é este desenho, pronto, que é este quadro. O desenho original é este, que está aqui, foi o ponto de partida, que tem a ver com a tentação, é um bocado a tentação a mulher que tenta à força assediar o rapaz, não é? O homem, pronto, pronto, isso sempre foi uma imagem que me interessou, e depois eu fiz em grande, primeiro nesta fase do giz e das canetas de feltro, e depois então ampliei para uma tela, e fiz com acrílicos e com pincel. E foi a tua única experiência na pintura? Não, eu depois ainda fiz umas pinturas, eu depois ainda fiz bastantes coisas. Na altura depois eu decidi ir estudar para fora, fui para Londres, e na altura eu ainda tinha vontade de fazer pintura, e fiz muito, e pintava muito a pincel, que é uma coisa que eu entretanto deixei. Mas é diferente a experiência, não é? De agarrar num lápis, num riscador e agarrar num pincel. Sim, porque o pincel é mole. O pincel é mole, enquanto que a caneta é dura. E eu gosto do contacto da caneta ou do lápis, que são duros. Gosto desse contacto assim muito seco, muito nas superfícies mais rígidas. Eu gosto disso. A pintura, eu acho que é um bocado mais mole. Eu acho que os resultados nunca ficam sempre um bocado... Eu acho que acabo por gostar mais de desenhar do que de pintar. Mas pronto, mas foi importante para mim fazer isso também. E pronto, fiz esta ampliação, mas que é uma variante, é uma variação, não é? Neste caso a cara do rapaz está pintada. Ocultou. Sim. Por completo, não é? Porque tu a seguir fizeste uns desenhos, quer dizer, umas pinturas sobre papel, mas muito livres, não é? Uma coisa também que vai beber um bocadinho deste... Sim, houve todo este período depois em que eu vou para fora, eu tenho vontade de fazer pintura. Eu estou sempre ali, durante 2 anos mais ou menos, eu andei a tentar fazer, mas depois, não sei, parece que o desenho se sobrepôs um bocado e... Tu falaste há bocadinho da questão da música, que também é um período em que tu fazes música, não é? E em que fazes, paralelamente ao cinema de animação e ao desenho, fazes experiências a solo. Já tinhas tido uma banda... porque Roll and a Beat acabou, não é? Em 2002, final de 2002, acabou Roll and a Beat, que era a minha banda, não é? E depois eu decidi gravar coisas sozinho para não perder um bocado a vontade de fazer música, mas fiz no computador, portanto fiz coisas eletrónicas, mas com voz e com
e às vezes com mistura de outras pessoas, e convidei pessoas. Portanto, fizemos duetos e não sei o quê. Foi engraçado. A música também foi uma coisa que eu experimentei. Depois, quando fui para a Inglaterra, também voltei a gravar música com muitos colegas meus. A música te parece que traz uma certa energia para os desenhos e para a pintura, isso não tenho dúvidas. Há um diálogo. Não sei, talvez as emoções estão mais à flor da pele, não é? É uma coisa mais emocional, mais... E acabaste por usar algumas destas imagens como as capas, sim, porque foi um sistema muito... Eu depois fotografei estes quadros e reduzi-os e fiz eu umas capas para 2 discos, o The Monkey Beat, que é o primeiro disco que eu fiz a solo, e depois o A3, que é o segundo disco que gravei. E ambos foram editados pela Inspector X Adventures, que é a minha editora, mas quer dizer que são pequenas edições, alguns são discos numerados, estão assinados, todos os discos têm a assinatura. Tiveram uma circulação muito reduzida, não é? Mas deu-me gozo fazer isso um bocado por contraste com Roll and a Beat, não é? Que Roll and a Beat chegou a editar discos por editoras e teve uma circulação bastante grande e pronto, foi uma banda com outra projeção, não é? Mas eu quis que com os meus trabalhos também conseguisse fazer deles um disco, não ficassem só umas músicas gravadas, guardadas no computador. Não, apeteceu-me mesmo chegar às pessoas e andei a fazer distribuição e venda direta com os CDs e andei pronto, quer em Portugal, quer depois em Inglaterra, fiz isso, andei com os discos na mão. E tem essas imagens todas daqui, aliás... Tornam-se uma paisagem visual, digamos, sim, da música, ainda que não tenham... Não surgiram umas das outras, mas de alguma maneira estão contaminadas com sim, a mesma vontade. Não é? Estes desenhos surgiram primeiro. A música surgiu depois. Pronto. Mas de qualquer forma estão ligados, não é? Pronto, é a mesma pessoa, são os mesmos temas, Pois, eu gosto de som e gosto de imagem, não é? Sempre achei que o melhor casamento das duas seria no cinema de animação, mas às tantas não tem que ser. E é desta altura a Fantasista, o teu filme? A Fantasista é também 2003 também. Foi quando terminei a Fantasista que foi o primeiro filme que fiz. Sim, que é um filme de animação, mas pronto. Mas não tem que ser o cinema de animação, pode ser perfeitamente um disco em que a capa é um desenho, quer dizer, não tem que ser... Sim, aliás, o que é muito interessante é ver como o teu trabalho vai surgindo nos diferentes suportes, ou seja, há uma vontade grande de experimentar tudo, experimentar tudo, mas pronto, isso faz parte também da juventude e tal. A gente quer experimentar tudo. Quando sai da escola ainda está naquela fase em que não tem muitas certezas do que é que gosta mais. Depois vai-se tendo a certeza que se quer continuar a experimentar. Mas depois há coisas que se sobrepõem ao resto. Quer dizer, o desenho é mais importante do que tudo, porque é o que se tem mantido até hoje. Eu continuo a trabalhar todos os dias, a fazer desenhos todos os dias, não é? Já não são assim desta maneira, já não são tão assombrados, já são bem mais tranquilos, mas eu todos os dias desenho, pá. Aliás, agora nesta altura da pandemia, uma das coisas mais motivadoras para todos nós que estávamos fechados em casa com o lockdown foi exatamente poder acompanhar diariamente os teus comentários visuais àquilo que se estava a passar, não é? Portanto, tens estado a fazer toda uma longa série de vírus. A série do vírus está a ser feita, quer dizer, agora parece que tive uma ligeira interrupção, mas já estou, pronto, desde que começou a pandemia, desde que ficámos retidos em casa, tenho estado a trabalhar todos os dias nesse tema.
eu não sei bem explicar como é que acontece, mas há um encontro entre a vontade criativa e uma coisa qualquer que vem lá de fora, não é? Que nos influencia. Pronto, no caso, as notícias todos os dias. Eu trabalhei para a imprensa durante bastante tempo, para o Independente e para o Jornal Público, e portanto ainda vem um bocado daí. Eu gosto das notícias e gosto de desenhar notícias, não é? É uma maneira também de não fugir muito para um espaço completamente delirante, ter uma realidade, de ver a realidade. Isso também é importante para mim, não é? Porque quando estás a desenhar para o tema do vírus, estás de facto conectado com a maior parte do planeta, não é? Enquanto que fazes o assombrado, não, estás no teu mundo, estás na cave. Na altura trabalhava numa cave, era assim uma coisa muito escura, era o meu ateliê, pronto, estava só eu com os meus fantasmas, quer dizer, pronto. Nos quais todos nós nos reencontramos, portanto neste caso é uma espécie de assombrado comum. Todos nós vamos tendo estas obsessões, como tu falavas outro dia, não é? São opções, sim. E mantiveram-se durante algum tempo. Aliás, estes temas foram... Eu mantive estes desenhos e estes temas durante 2 ou 3 anos. Foi mesmo marcante este período. 2003 foi um ano do caraças, pronto. Foi assim um ano mesmo com muita atividade, pronto. Às vezes acontece, não é? É uma conjugação qualquer, a gente não sabe bem explicar. Para nós tem sido muito bom estar a ser acompanhados pelos teus assombrados e por este assombrado em particular. Quero-te agradecer muito, em nome da Tinta, a disponibilidade por mostrar todo este trabalho que permanecia praticamente desconhecido. Como tu disseste, só teve esse contacto com o público no Lux. No Frágil. Lux Frágil. Sim, Lux Frágil. Lux Frágil, já há muitos anos atrás. E, portanto, foi um prazer reencontrar e espero que as pessoas venham à Tinta conhecer este trabalho e ver este assombrado que nos marca a entrada de uma outra forma. Muito obrigada. Até à próxima.